No vídeo de hoje nós vamos ver como Lewis falava sobre revolução industrial, ganância e corrida espacial. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e nós estamos no 6º dia da última semana do mundo. Isso mesmo, e estamos falando desse livraço aqui, ó, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson Brasil. Estamos então no 6º artigo, no penúltimo artigo. Caso você não tenha visto os outros 5 vídeos, os links estão lá embaixo na descrição desse vídeo. Outra coisa interessante, e eu preciso dar um alerta a respeito dos outros vídeos que eu gravei, é que a questão de mudança no nome do título não é exclusividade ou não é culpa da Thomas Nelson Brasil. Eu falei em alguns vídeos aí atrás que houve mudança nos nomes dos títulos dos artigos, mas essa mudança não é da Thomas Nelson Brasil. O próprio C.S. Lewis de vez em quando mudava o nome dos artigos e alguns editores também mudavam o nome dos artigos quando eles iriam publicar em outro lugar. Então, dessa forma, Thomas Nelson Brasil tem sido fiel àquilo que ela tem traduzido, ok? Muito bem, feito essa remenda aí, vamos embora para o 6º artigo, que se chama Boa Obra, Boas Obras, que foi escrito em 1959. O C.S. Lewis vai começar esse artigo fazendo uma diferenciação entre o termo boas obras e o termo boa obra. Para ele, boas obras está muito ligado à caridade e boa obra está muito ligado a fazer um trabalho excelente. E aí ele vai dar um exemplo sensacional para que você entenda essa diferença. Ele vai falar o seguinte, olha, quando Jesus transformou a água em vinho, lá no casamento em Caná, ele fez boas obras, isso porque ele estava fazendo algo caridoso naquele casamento, mas ao mesmo tempo ele fez boa obra, ele fez um vinho excelente. Então ele fez as duas coisas ao mesmo tempo, ele fez boas obras, mas essas boas obras era uma boa obra. E aí o C.S. Lewis vai começar a tecer uma crítica do porquê que hoje em dia, muitas vezes, nós não estamos fazendo nem boas obras e nem boa obra. Ou muitas vezes, por nós estarmos fazendo boas obras, caridade, nós não estamos fazendo uma boa obra dentro da própria boas obras. Deixa eu explicar melhor. Quando você vai fazer uma caridade, não basta você fazer uma caridade, você tem que fazer ela de maneira excelente, o melhor que você pode fazer, porque assim a sua caridade vai ser boas obras, mas também vai ser uma boa obra. O C.S. Lewis então vai começar também a fazer uma crítica a respeito do porquê hoje nós não temos boa obra, por que as pessoas hoje não fazem um trabalho excelente. E aí ele começa a desenvolver isso muito ligado à questão da ganância. Hoje, infelizmente, não temos boa obra porque os homens são gananciosos. Obsolescência embutida torna-se uma necessidade econômica. A menos que o produto seja feito de tal forma que se desfaça em 1 ou 2 anos e assim tenha de ser substituído, você não terá um volume de negócios suficiente. Muito bem, aí o C.S. Lewis então vai começar a desenvolver a história da boa obra, ou a história do porquê que os seres humanos antigamente faziam coisas com excelência e hoje não fazem. E tudo isso é baseado no egoísmo. Hoje não fazemos boa obra por causa do nosso egoísmo. E ele vai falar o seguinte, olha, antigamente as pessoas faziam coisas boas e coisas que duravam e bons produtos, porque muitas vezes eram elas mesmas que iam usar. Na verdade, a maioria das vezes eram elas próprias ou a família dela que queria usar. Então ela não ia fazer algo ruim. Ela só faz algo ruim hoje porque ela vai fazer para outra pessoa usar e não ela própria. Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando as pessoas faziam um vaso naquela época, era a família dela que queria usar aquele vaso. Quando fazia uma ferramenta, uma faca, alguma coisa nesse sentido, também seria a família dela que queria usar. Pouca coisa era vendida. Então, por isso as pessoas faziam com excelência. Olha só o egoísmo. Quando fazem para si próprio, as coisas são muito excelentes, muito bem feitas. Mas quando fazem para os outros, e aí baseado na ganância, aquilo que nós acabamos de ver na citação, como nós queremos ganhar dinheiro, então nós fazemos coisas mais ou menos, porque essas coisas não podem durar muito, porque nós queremos que essas pessoas voltem e comprem aquela mesma coisa que já se dissolveu na mão dela. Então foi a ganância que gerou, infelizmente, essa questão de não fazermos mais uma boa obra. Tudo aquilo que nós fazemos é meia boca, porque nós queremos ganhar dinheiro. E olha só que interessante, ele vai começar a desenvolver essa ideia, mas essa ideia vai desabar lá na prostituição. Bem, tem um link que ele vai fazendo e que dá certo. Chega lá, vai dar certo.
Mas olha que interessante, eu nunca tinha pensado por esse viés. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, olha só a que ponto a ganância do ser humano chegou. No caso da prostituição, esse trabalho, e ele chama de trabalho, e ele dá o motivo do porquê que ele chama de trabalho, mas ele fala que é um dos trabalhos mais vis de se fazer, porque olha só, a prostituição não é só sexo sem casamento, não é só sexo sem amor, é sexo até mesmo sem luxúria, sem lascívia. Ou seja, a prostituta está ali não é por causa até de um desejo pecaminoso, é unicamente voltado para o dinheiro. Então, é um sexo promovido pela ganância. Pelo menos pelo lado da prostituta, é um sexo promovido pela ganância, simplesmente ganhar dinheiro. Ele não entra, nas questões da pessoa ter ou não que precisar fazer prostituição, não é isso. Mas ele está querendo dizer o seguinte, olha, o dinheiro está dominando tanto e nós somos tão gananciosos que chegou-se a um ponto de não se fazer mais sexo nem pela lascívia, nem para satisfazer a própria lascívia, mas unicamente para satisfazer a sua ganância de ganhar dinheiro. O que torna a prostituição tão mais horrível do que a fornicação comum é que é um exemplo extremo de uma atividade que não tem outra finalidade senão dinheiro. Não é possível aprofundar mais nessa direção do que a relação sexual, não apenas sem casamento, não apenas sem amor, mas mesmo sem luxúria. E agora chegou aquela hora de eu te convidar a se inscrever no nosso canal, então se inscreva lá embaixo, acione o sininho. Se você não ficou convencido através desse vídeo, escolha algum dos nossos outros vídeos, assista, se você gostar, inscreva-se lá embaixo, acione o sininho para não perder os nossos vídeos. Também já deixe seu joinha, porque ajuda na divulgação do canal, e também nos siga lá no @livros e teologia no Instagram, porque eu estou sempre postando novidade por lá, ok? E para você que é inscrito, eu quero te pedir a colocar um dos nossos vídeos, aquele vídeo que você mais gostou, no seu grupo de WhatsApp, lá no seu Facebook. Deixe o link lá, ajude a espalhar o Livros e Teologia. Para finalizar, o C.S. Lewis vai tecer uma crítica muito interessante à Guerra Fria. Nós devemos lembrar que em 1959 estava no auge da Guerra Fria, e o C.S. Lewis então vai dizer que as pessoas estavam pensando que o simples fato do homem chegar à Lua ia resolver os problemas aqui na Terra. E o C.S. Lewis vai dizer que ele não entende como é que pode se gastar tanto dinheiro para fazer isso, para fazer com que o homem chegue na Lua, principalmente ali os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas como é que nós podemos pensar que o simples fato do homem pisar na Lua vai trazer benefícios aqui para a Terra? Por que esse dinheiro não era investido em coisas sociais aqui, para acabar com a fome, com a miséria? Bem, ele tece uma crítica interessantíssima a respeito disso. Ele também vai comentar como muitas vezes o nosso emprego serve para controlar a nossa ganância. Sim, porque a maioria das pessoas não vai ser rica, a maioria das pessoas não vai ser multimilionária. E ele não fala isso para acabar com a esperança das pessoas. Ele diz que isso é bom. E ao mesmo tempo ele vai voltar um pouquinho lá na boa obra e falar, olha, faça o seu serviço com excelência, mas o fato de você ter um emprego, de você saber que nesse seu emprego você jamais vai virar um multimilionário, isso é um fator que pode controlar sim a ganância do homem. E por último, ele ainda vai tecer uma crítica a respeito dos artistas. Olha só que coisa interessante ele vai dizer. Ele vai falar que antigamente os artistas faziam coisas, faziam as suas obras para que nós deleitássemos nela, nós admirássemos essas obras, seja uma boa música, um bom quadro, uma boa peça teatral. E aí então nós nos divertíamos e ao mesmo tempo nós admirávamos essa obra de arte, e isso fazia do artista um artista famoso. Mas infelizmente, e olha só, já na época do C.S. Lewis em 1959, os artistas inverteram a situação. Eles não fazem as obras para que nós admiramos ou para que nós nos deleitemos nela, e mesmo assim parece que nós somos obrigados a admirá-los. Eles já são artistas, talvez com uma pegada midiática, o C.S. Lewis queira dizer. Ele não fala propriamente da mídia, mas é mais ou menos isso. A mídia coloca alguém como artista e aí você já é obrigado a admirar automaticamente, mesmo que você não gostou da obra, mesmo que você não tenha deleite nenhum naquela obra, mesmo que você ache a obra mal feita, mas a pessoa já tem a posição de artista, então nós devemos a ela uma devoção ou uma admiração da sua obra. Ele vai fazer uma crítica muito interessante a respeito disso, de como muitas vezes as pessoas estão admirando ou se forçando a admirar determinada obra-prima sem ser uma obra-prima, simplesmente porque nos é imposta a questão de que ele é um grande artista. Grandes obras de arte e boas obras de caridade
também deveriam ser boa obra. Que corais cantem bem ou que nem sequer cantem. Caso contrário, nós meramente confirmamos a convicção da maioria de que o mundo dos negócios é o mundo real, adulto e prático, e que toda essa cultura e toda essa religião são essencialmente atividades marginais, amadoras e bastante efeminadas. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do 6º dia da última semana do mundo. E se você ficou interessado nesse livro, o link está lá embaixo na descrição desse vídeo. E você comprando por esse link, você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Amanhã, no 7º e último dia, nós vamos falar sobre Maldonado. Sim, aquele diabão de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz vai fazer um discurso e ele está meio decepcionado com o banquete que ele tem na frente dele. Então não perca amanhã, o último dia da última semana do mundo. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, lá nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.